Boa tarde a todos. Boa tarde. Declaramos aberto a 45ª reunião do Conselho Representante da FEMEG, Federação da Micro e Pequena Empresa de Goiás, convocada para o 26 de abril de 2013, das 15 horas às 18 horas, primeira convocação, segunda convocação, meia hora depois, com qualquer quantidade. Local, sede da Federação, Rua 261, quadra 82, número 654, setor leste universitário, em Goiânia. Expediente nossa verificação de código, cativo de ausência, aprovação da ata da 44ª reunião. Aí na pauta que vocês receberam, vocês corrigem aí, a ata da 44ª reunião. Então vamos fazer a abertura. Na ordem do dia seria a apresentação do relatório contábil do relator do Delta Chico Fogliato, o nosso contador, o nosso contador também vem. 2.2, avaliação da última eleição para prefeito e vereador, relator Zé Denis, Ana Lúcia e Sebastião. E 3.3, substituição tributária, relatora Dom Santana, que justificou a ausência por questão de saúde. Mas estava acertado um profissional da área, que era o Lopes, que todo mundo conhece aqui, é especialista no assunto de tributação, né, Lopes? Especialista para substituir o Antônio. Depois eu tenho os assuntos gerais e vocês vão fazer as devidas anotações. Oficialmente, nossas reuniões são todas filmadas, colocadas no YouTube, comunicadas com todas as entidades que têm interesse nas pequenas empresas e mandada também por e-mail para todos. Então, o Lívio, nosso diretor de comunicação, está no comando dessa filmagem. Expediente de verificação do código, passo a palavra para o secretário para a sua participação na questão do código da ata e da justificativa de ausência. Acordo para realizar a reunião conforme o presidente disse em sua convocação. Temos presente as associações de pequenas empresas de Aparecida de Goiânia, de Aragoiânia, Azário, Nerópolis, Petrolina, Caldazinha que está chegando e o núcleo do Jardim Guanabara. Mais alguém? Yumas. Também a presença de representantes da Associação de Yumas. Já falei. Nerópolis, Cláudio, falei. Deixa eu falar. Aparecida de Goiânia, então, tem o Sebastião, o Lívio, de Aragoiânia, a Dona Helena e seu marido, Nazário, temos o Cirilo, sua esposa, de Yumas, nós temos o companheiro João Roque, Petrolina, o presidente Cláudio, Caldazinha está chegando em companheiro deles, o núcleo do Jardim Guanabara, companheiro Teodoro. E assim, Nerópolis, eu falei o nome. Então, chegou a palavra também, para começar a reunião dentro da pauta que ele mesmo questionou. Continuo com você. Aprovação da ata para a 44ª. Sim, nós tivemos a nossa última reunião, ela foi uma reunião itinerante, foi realizada lá na cidade de Petrolina, Cláudio foi o anfitrião. E naquela reunião ficou definido que na próxima haveria uma discussão mais aprofundada sobre a questão das eleições, levantada lá, o presidente então deixou isso acertado. E o assunto então que está sendo tratado hoje foi fruto que foi aprovado naquela reunião. Com relação à ata, né, ficou faltam anotações que eu não consigo pegar e ela será lida na próxima reunião. Bom, na abertura, eu queria só fazer um retrospecto da reunião que teve em Petrolina. Lá em Petrolina nós fizemos uma reunião e ficou acertado que eu ia representar Goiás no Paraná. Essa reunião é uma reunião nacional e que nós íamos defender a criação do Ministério da Micro e Pequena Empresa, que já foi aprovada pela Câmara dos Deputados e está agora no Senado. E que nós íamos
aprovar uma moção a favor da presidente Dilma. E foi aprovado, e nós defendemos essa tese, até porque foi o Comando Nacional que pediu para a gente defender essa tese. O Agostinho estava junto, ele estava junto comigo lá no Paraná, depois eu gostaria que ele tivesse comentado. E nós defendemos, colocamos 3 pontos fundamentais. Primeiro, que a presidente Dilma, ela foi uma pequena empresária, ela tinha uma loja de brinquedos. Não deve ter saído muito bem, né? Porque não é fácil ser pequena empresária. Então ela tem essa sensibilidade. E na campanha eleitoral ela falou que queria um ministério da pequena empresa. Eu achava que era muito importante isso, porque a diferença, porque nós ia ter a questão da pequena empresa antes e depois desse ministério. Porque criando o ministério, nós vamos ter verbas específicas para a pequena empresa, e nós teríamos também as secretarias de micro e pequena empresa nos estados e a secretaria de pequena empresa também nos municípios. Principalmente nos municípios, o pequeno provavelmente não vai ter, por questão que também não tem muitas ações nesse sentido. Mas os médios municípios, os grandes municípios também teriam essa secretaria. E naquela época a gente lá eu argumentei o seguinte, que talvez as pessoas não entendessem o que estava acontecendo no nosso movimento, que há mais de 2 décadas que nós estamos nesse movimento, essa grande questão política que está acontecendo na criação do Ministério. Por quê? Porque a maioria das grandes empresas não querem o Ministério. Porque, tanto na Câmara dos Deputados, teve 300 votos a favor e 45 contra. Os 45 contra são os representantes das grandes empresas. Porque eles identificam no Ministério da Indústria e Comércio, engrossando, mas nós temos um órgão engrossando, né? As pessoas, o número de empresas, as grandes quantidades de empresas são as nossas, de pequeno porte, e nós temos certeza absoluta que as pequenas empresas do Brasil não crescem porque nós estamos atrelados sempre em programa junto com as grandes. E quando nós estamos atrelados junto com as grandes sempre levam vantagem. Lá no Fórum da Micro e Pequena Empresa em Brasília, no Ministério, a gente sempre defende isso. A gente fala o seguinte, que não existe uma linha de crédito especificamente, só e somente para as pequenas empresas. São sempre linhas de crédito para micro, pequenas e grandes empresas. E é claro que o banco interessa emprestar para as grandes porque vai ganhar muito mais com uma operação só. Então nós temos que separar isso. Outro argumento que nós usamos também foi que nós tínhamos aqui as delegacias e as mulheres sempre defenderam a delegacia da mulher. Aí quando as mulheres, a delegacia criou a delegacia das mulheres, por quê? Porque as outras delegacias eram delegacia que não atendia as mulheres. Né? Ela não tinha a liberdade de tratar com uma delegada ou com um delegado. Então o que aconteceu? Foi um grande sucesso. Usando também o argumento do Ministério, a criação do Ministério, é que se você jogar ação para a criação, todo mundo aqui sabe disso, os pequenos, grandes, né? Quem come? Os grandes. Os pequenos ficam sem nada, porque com o resto. Tanto que os criadores fazem, o que eles fazem? Eles separam, né? As pequenas criações das grandes, evidentemente, porque senão, né? Então eu usei uma série de argumentos, o Agostinho estava lá, ele pode até reforçar aí também o mais que eu falei lá. O outro ponto que nós falamos é que nós, há mais de 2 décadas, nós queríamos um tratamento de criação da micro e pequena empresa, aquela simples, aquela que você entrasse no computador, já registrava a sua empresa, já tinha nota fiscal, já tinha tudo, e não ficasse com toda essa burocracia. Aconteceu? Aconteceu. Com o empreendedor individual. Você com 30 e poucos reais, por mês, você tem uma empresa. Né? E tudo você pode fazer tudo. Você não tem mais despesas, você diz, com direito, inclusive, de um funcionário. É evidente que a contribuição social dos funcionários você tem que pagar mais, vai ser tido do funcionário, mais de 8% que é da empresa. E isso aconteceu. O outro ponto que nós achamos que compensava essa moção junto às micro e pequenas empresas a favor da presidente Dilma. Você não falou da moção, não? É a moção. O evento no Paraná foi pela moção. O evento foi pela moção, né? A favor da presidente Dilma. É que nós tínhamos um Simples Nacional,
Lopes sabe disso aí. Quantos anos nós ficamos, né, Lopes? Você que é da área de contabilidade. Eu vejo lá em 2003, né? 2003. A MIC Na verdade, empresa. começou antes, né? Porque o primeiro Simples começou em 97, né? Aí era um Simples que não era uma lei nacional, então os estados não eram obrigados a entrar. Inclusive o Goiás entrou meio Itapenga, né? Aí foi quando veio a lei complementar número 123, né? E aí era uma lei complementar de entrar, mas é 2003. Mas é estatuto, né? Não, era o Simples. Era o Simples, mas não era, você não entrava se você quisesse, entendeu? Agora todo o estado tem que entrar. Aí o que o presidente, o faturamento máximo da microempresa era o quê? 240 mil. Ela passou para 360 mil anual. Isso? A pequena empresa 2 milhões e 2 milhões e 400 mil passou para 3 milhões e 600 mil. Isso foi no governo dela. Então nós achamos que compensava a gente fazer essa moção. Até para a gente ter essa abertura e a gente também trabalhar junto à classe política no sentido, principalmente em Brasília, no sentido de aprovar o mais rápido possível esse ministério. Né? Agora, o argumento que o pessoal fala é que cria mais o ministério, cria mais despesa, e nós sabemos que não tem nada a ver disso. Nós sabemos disso. De ministério vai ter mais despesa. Só que a própria estrutura do próprio governo tem, ele vai só deslocar, né? Funcionário e tudo, não é? É porque quando você vai fazer qualquer coisa para beneficiar a população, o popular, a grande massa, sempre tem as dificuldades, né? Não pode. Agora, dinheiro, se emprestar 1 bilhão, 2 bilhões, 5 bilhões para grandes empresas, aí tem, ninguém reclama, todo mundo fala que está ótimo. Então você vai fazer linha de crédito para pequena empresa, aí todo mundo reclama, e acha que está jogando dinheiro fora. E quem sustenta toda essa estrutura são nós. Então, foi aprovado lá no Banco Nacional. Aliás, ninguém nem discutiu, depois que nós argumentamos, ninguém nem discutiu a questão, todo mundo concordou. O que a pessoa fez foi só realmente falar em cima do que nós falamos e apoiando e aprovando isso. Então lá de Petrolina ficou acertado lá na nossa cidade, então foi defendido lá em Curitiba e por unanimidade foi aprovado. Eu gostaria que o Puxa fizesse um rapidinho do que aconteceu, porque ele estava presente lá. Foi um nacional do TIM, do TIM. Você falou do que estava primeiro? Agora você conhece? Está te incomodando? Está te incomodando? Desculpa. Ele fazer valeu, rapaz. 78 eu pintei o cabelo, nunca mais fugiu a tinta. Ó, eu tive com o presidente Hélio em Curitiba, um evento elaborado pela Confederação Nacional da Micro e Pequena Empresa. No Brasil nós temos duas, né? Uma no Nordeste, são competidoras e tal. Uma tem a maior sede dela, a maior atuação no Norte e Nordeste do Brasil, e outra no Sul, sediada lá perto de Curitiba, e esse evento foi em Curitiba. O presidente Hélio apresentou essas sugestões que eu já relatei, foi muito bem aceito, foi parabenizado, ficou constando em ata, certo, para ser encaminhado agora no início do ano essa moção para o presidente Dilma. Certo? Foi uma felicidade muito grande. A aceitação foi elogiada, aplaudida e tudo mais. Ele dá esse testemunho, realmente foi um evento nacional, teve 20 e poucos estados representados, Goiás teve nós dois representando, e foi um evento muito bom, diversas proposições, outras proposições também, e o pessoal está animado com a evolução da micro e pequena empresa, essa parte tributária, e foi argumentado muitos outros fatores que têm ainda que ser defendidos para melhorar para as micro e pequenas empresas. Mas foi um evento muito bom e o Hélio foi parabéns. Então, vamos entrar na ordem do dia. A apresentação do relatório contábil. Coisa simples, né? A prestação de contas, porque vocês sabem que nós tivemos problemas de contato no passado, então nós contratamos outro para estar tudo em dia agora. Então, como continuamos com o problema, sempre falava para frente. O nosso contador, falou que viria, mas depois eu fui confirmar ontem à tarde com ele, ele falou que não poderia vir na reunião aqui para ele mesmo